Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos aqui nesse propósito de santificação chamado Retorno à Santidade, baseado no livro do mesmo título, ou do mesmo nome, de Gregory R. Fritzl, e estamos no 25º dia. Já avançamos 25 dias de 40. Nosso propósito termina no 40º dia. Você que já está aí desde o início acompanhando ou tentando acompanhar, porque existem dificuldades, meus parabéns a você. Continue firme, não desista. Se por acaso você deixou de assistir um vídeo, volte lá, assista esse vídeo. O principal desse propósito é você entender, compreender tudo aquilo que Deus está falando através desses vídeos, através das mensagens, através do que o Espírito Santo está falando no particular com cada um. Então a forma como cada um recebe é uma forma que Deus está tratando individualmente, e se você está fazendo isso de coração, esse propósito, querendo, desejando ser mais santo, desejando agradar a Deus, certamente você vai alcançar. Estamos abordando o tema pecados de ação. Iniciamos ontem falando sobre 3 tipos de pecados de ação, e principalmente eu queria voltar aqui e falar sobre coisas que colocamos diante dos nossos olhos. E assim, algumas coisas elas acabam se tornando bem perturbadoras, né? Tem programas que eles são tão carregados de malignidade que você não consegue assistir. Então, vigiem nisso, principalmente orem a Deus, pedindo discernimento para saber o que você pode e o que não pode assistir, porque nenhum ser humano, nenhum de nós tem essa base para dizer, ó, assista isso ou não assista isso. Até porque eu creio no princípio da liberdade que Deus nos dá. Tá? E essa liberdade é uma liberdade orientada, porque Deus permite que você ande com seus pés, mas ao mesmo tempo ele diz, não ande por aqui porque é perigoso. Não faça isso porque isso é perigoso. Não toque nisso porque isso é perigoso. Então nós vimos 3 fontes de entrada do mal na nossa vida, né? Que é o olhar, é o tocar e é o ouvir, né? Então visão, audição e toque são coisas que contaminam a gente. E às vezes alguém pode dizer assim, o toque também, pastor? Sim, se você olhar, principalmente nos textos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, você vai ver que Deus ele proibiu o homem ou as pessoas que tinham uma consagração com ele de não tocar em coisas impuras. Então, havia regulamentação em não tocar em mortos, em tocar em outras coisas, e a gente precisa observar isso. Hoje, nós vamos abordar 2 temas, tá? Relacionado ao dinheiro e relacionado a previsões. Relacionado ao dinheiro, eu quero ler aqui com vocês, texto bíblico, 1 Timóteo 6,10. É o primeiro texto que eu quero ler. É a palavra de Deus que vale para nós, tá? A minha palavra pouco vale, mas a palavra de Deus vale. E se a minha palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, é bom que ouçamos essa palavra. 1 Timóteo 6,10 está assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Você já viu isso acontecer com alguém? E isso acontece. Até hoje ainda acontece. Por amor ao dinheiro, famílias são destruídas, vidas são destruídas, vidas de outras pessoas são destruídas, tudo por conta do dinheiro. Assassinatos são cometidos, pessoas matam até mesmo seu pai, sua mãe e seus filhos por conta de dinheiro, tá? Então, o que nós vamos abordar aqui sobre dinheiro? Primeira coisa,
Malaquias 3, de 8 a 10, né? Esse é um texto clássico, onde Deus pergunta através do profeta: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão, nem terão onde guardá-las. Malaquias está falando em nome de Deus aqui ao povo, e ele está dando um alerta, é Deus falando. Pode um homem roubar a Deus? E Deus responde: contudo, vocês estão me roubando. Então, as pessoas estavam tão preocupadas em ajuntar, em construir, em fazer o que eles queriam fazer, que eles estavam esquecendo de um princípio, que é devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele. E quando nós falamos, principalmente na igreja, sobre essa questão, a gente encontra pessoas que simplesmente não concordam em devolver ao Senhor a parte que lhe cabe e nem de ofertar. E eles usam vários argumentos. Um deles é: eu não vou dar dinheiro ao pastor. Eu não vou dar porque ele faz mau uso e outras coisas. Dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento e por aí vai. Vários argumentos. Dizem que o dízimo não é para a nova aliança, era uma coisa da antiga aliança. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Se vocês olharem bem e observarem, vocês vão notar e perceber que nenhuma pessoa que negligencia voluntariamente o dízimo é uma pessoa de fato próspera. É uma pessoa de fato que tem a bênção de Deus sobre ele. Ele pode ter dinheiro, pode até acumular dinheiro e bastante dinheiro, mas ele não tem a prosperidade, a bênção de Deus sobre a vida dele. E tem mais. Aquilo que ele não devolve a Deus não fica com ele. De alguma maneira esse dinheiro vai sair da mão dele, ou esse recurso vai sair da mão dele, porque aquilo que não pertence a ele não vai ficar com ele. Uma outra coisa é que pensamentos como esse são pensamentos de ingratidão. Por quê? Porque tudo vem do Senhor. E quando devolvemos ao Senhor a parte que lhe cabe, nós estamos sendo gratos, reconhecendo que tudo vem dele. Então, alguém pode não ser dizimista ou não ser ofertante? Pode, mas eu sempre converso com as pessoas e digo: começa a observar que aquela parte, ou até mais do que aquela parte que você teria que devolver a Deus, ela vai sair por outro lado. Ela vai escoar por um outro lado. Por quê? Porque o gafanhoto vai vir para devorar aquilo que está ali que não é teu. Então, geralmente as pessoas elas vão gastar com consertos de alguma coisa, com medicamentos, com doenças. Não que Deus esteja castigando alguém por causa disso, mas todo ato, toda ação gera uma consequência. Então, tem coisas que já estão estabelecidas. Se alguém está roubando de Deus, olha só, porque o termo é esse, o termo não é outro, o termo é esse. Se alguém está roubando de Deus, certamente ele está caindo num laço que o diabo armou para ele. Ele está entrando num redil, num aprisionamento na área financeira dele. E se ele não pode dar hoje, se ele não pode devolver hoje, muito provavelmente ele não vai poder devolver em tempo nenhum. Por quê? Porque ele está exatamente no lugar que o diabo quer. Um lugar de aprisionamento financeiro na vida dele. Então, tem pessoas que têm menos recurso do que aqueles que não são dizimistas nem ofertantes, e a vida dele é próspera. Você observa que para ele não falta as coisas, ele tem dinheiro e às vezes quando alguém precisa de emprestado, ele tem para emprestar, porque a boa mão do Senhor está sobre ele. Então não pense que se alguém não devolve aquilo que é do Senhor,
não pense que ele vai ficar com aquilo que não vai ficar, tá? E assim, não seja ingrato, porque uma pessoa que negligencia dar ao Senhor o que pertence a Ele é um ingrato. Não reconhece que tudo vem do Senhor. Algumas perguntas tem aqui. Você tem sido honesto dando seu tempo e talentos a Deus? Porque não é só dinheiro, é tempo e talentos a Deus também, o seu dízimo. Você tem sido honesto no cálculo do seu dízimo ou você tem dado o dízimo do resto, ao invés de dar dos primeiros frutos, as primícias? Você dá a Deus do que sobra depois de pagar todas as contas? Qual é a sua prática? Você tira antecipadamente, confia que vai dar, ou você paga primeiro as contas e depois, se sobrar, você dá ao Senhor? Tá? Isso também é muito importante, né? Isso é muito importante. Jesus não pode ser o Senhor da sua vida se ele não é o Senhor da sua finança. Jesus quer ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. E muitas pessoas não permitem que Deus seja o Senhor das suas finanças, da área financeira dele, e eles querem controlar tudo e por aí vai, porque eles vão, como eu disse, se perder cada vez mais com coisas que não são necessárias. Como diz a palavra, por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Então você vai ver pessoas assim, elas sendo envolvidas por uma vaidade e dispondo todos os seus recursos para satisfazer aquela vaidade dele. Cristãos cheios do Espírito dão com alegria, generosamente e sacrificialmente. Tá? Então, alguém que é cheio do Espírito Santo não tem dificuldade em devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence. Agora, pessoas cada vez mais vazias de Deus terão muita dificuldade para dar ao Senhor aquilo, porque eles não têm uma esperança no dia do amanhã. Eles não confiam de fato que Deus pode suprir todas as suas necessidades, por isso eles retêm. Então, o justo, ele vive por fé e não por dúvida. E aquele que duvida, de fato, é alguém que vai ter muita dificuldade para devolver ao Senhor dízimos e ofertas. Olha o que o autor fala aqui. Se Deus está mostrando a você pecado em sua área financeira, obedeça a Ele agora mesmo. Você vai descobrir que não pode dar demais a Deus, pois Ele já lhe dará muito mais do que você poderia lhe dar. Então, se você devolve 10% ao Senhor, Ele já te deu 100%. Você não pode dar mais do que Deus já te deu. Nunca você vai dar mais do que Deus já te deu. Sempre vai ser uma pequena parte. Outra coisa, Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então nós vimos um aspecto sobre essa questão do amor ao dinheiro, isso é um pecado, tá? Que é negligenciar o Senhor, devolver a Ele aquilo que pertence a Ele, tá? Então temos essa questão aí. A outra questão é pessoas, por amor ao dinheiro, elas vão agir desonestamente, tentando levar vantagem ou arrecadar mais. Tá? Então, Deus nos dá princípios claros com relação a isso. A honestidade, a balança, o trabalho duro, o trabalho justo, a você ter aquilo que te pertence, não. E às vezes tem alguns, até cristãos, né, que acham que são abençoados de algumas maneiras desonestas. Por exemplo, alguém te deu um troco a mais. Tem pessoas que ficam quietas, não devolvem. Tem pessoas que veem alguém perdendo um dinheiro, simplesmente eles vão lá disfarçadamente, colocam o pé em cima daquele dinheiro e não devolvem. E às vezes são cristãos e ainda dizem que Deus os abençoou. Às vezes, alguém faz um negócio desonesto, injusto, para ter um lucro maior e pensam que Deus vai abençoar isso. Deus não abençoa o trabalho, o lucro, né, desonesto. Tá?
trabalho árduo e sabedoria no emprego do dinheiro. Nós devemos ter isso, né? Trabalho árduo, sabedoria no emprego do dinheiro. Os crentes devem trabalhar honestamente, fazer investimentos sábios e seguros. Outra coisa que também tem o aspecto do dinheiro aqui, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem feito algumas pessoas se enveredarem por jogos, tá? Jogos de azar. Então eles entram por essa área e começam a aplicar. E agora tem jogos que você joga no teu celular, na tua casa, no teu conforto. É o tal do jogo do tigrinho, sei lá, do leãozinho, um monte de bicho aí, que faz com que as pessoas ganhem algum dinheiro, que alguns já ganharam, eu já ouvi muitos relatos disso. Isso desperta o desejo, às vezes, até de muitos cristãos, de jogar, experimentarem jogar isso. E mesmo que você comece ganhando, o jogo se chama jogo de azar. Você vai acabar perdendo. Tá? Então, o jogo é algo totalmente contrário à vontade de Deus. Temos que confiar em Deus e não nos arriscar. Jogar ou ficar rico rapidamente através de esquemas é exatamente o oposto das leis de Deus sobre a finança. Então, quando Deus estabelece leis aí, regras sobre as finanças, devemos cumprir a ela, porque isso traz a bênção de Deus para nós. Olha o que o autor diz. O jogo tem se expandido muito nos últimos anos, não só na América do Norte. Através da tecnologia, a sociedade está sendo cada vez mais saturada com novas formas dessa doença espiritual. Alguns políticos, por sua vez, têm facilitado esse processo porque colocam dinheiro acima de tudo que é bíblico e certo. Que fique bem claro, crentes não devem estar envolvidos com qualquer forma de jogo. Loteria, lotérica, loto fácil, o que for, Mega Sena. Tem gente que ouve falar nessas questões de Mega Sena, está acumulada, eles ficam desesperados. Tua confiança deve vir do Senhor, não de jogos de azar. Se o jogo é um bom investimento pessoal, por que os cassinos estão ficando ricos? Se jogar é uma prática saudável, por que milhares de pessoas estão presas a esse vício? É um vício. Se o jogo é uma coisa boa, por que ocorrem muitas falências onde o jogo se enraiza? Muitas famílias são destruídas quando alguém se envereda por esse caminho. Tá? Então, você pode pensar também em outras formas que Deus reprova sobre questão de dinheiro, como lidar com dinheiro. Lembrando que o dinheiro é um recurso dado por Deus a você e a mim, e nós precisamos ter sabedoria para administrar ele, porque, como todo recurso, ele pode se esgotar se não for trabalhado de forma correta. O outro ponto que eu quero abordar no vídeo de hoje é sobre buscar conselhos com as trevas. Como eu disse, são dois pecados que são facilmente praticados até mesmo por cristãos. Porque uma pessoa está com um celular em casa, um computador, um notebook, ele pode jogar facilmente online, nem o pastor vai saber, nem ninguém vai saber, apenas ele e às vezes a família dele. Então é um pecado que se faz oculto, né? É o amor ao dinheiro. O outro é esse aqui. Levítico 19:31, o Senhor diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja o que Deus diz bem claro. Vocês serão contaminados por eles. Eles quem? Quem consulta espíritos, videntes, médiuns, tarólogos, todas essas coisas. Aí, já ouvi até a pergunta, né? O crente pode consultar horóscopo? Responda você mesmo. Leia esse texto bíblico e responda você. O crente pode consultar astrologia? O crente pode deixar um cigano ler a sua mão? O crente pode ir num tarólogo? Tudo isso é adultério espiritual. Tá? Deus deixa bem claro essa questão que nós não devemos buscar conselho com as trevas. Por quê? Porque quando você busca conselho com as trevas,
você está sendo contaminado por ele. E eu vou dizer uma coisa, isso eu falo por experiência, porque eu já vi, já aconselhei e sei do que eu estou falando. Pessoas que tiveram algum contato com isso acabam de alguma forma vivendo uma opressão, em alguns casos até mesmo uma possessão de demônios, de espíritos malignos. Por quê? Porque simplesmente se permitiram consultar essas coisas. Isso é um caso muito sério mesmo. Tá? Olha o que o autor diz. A Bíblia não deixa dúvida de que Deus abomina o uso de feitiçaria, astrologia, de médiuns espirituais. Porém, hoje temos testemunhado uma explosão mundial de tal iniquidade. Nos últimos anos houve um crescimento sem precedente de astrólogos e médiuns, e muitas das suas atividades estão sobre o movimento chamado Nova Era, tá? Que também é o ocultismo. Nada mais do que velhas práticas de ocultismo. Tragicamente, alguns crentes começaram a brincar com algo que consideram inofensivamente divertido ou os que ajudam a crescer. A Nova Era endeusa homens e muitos livros de autoajuda contêm elementos significativos de tal filosofia. Para o crente, tais práticas são nada mais nada menos do que adultério espiritual, que eu falei. Aí vamos lá. Quando consultamos a direção das estrelas ou dos videntes, nós rejeitamos a direção de Deus. Você está trocando. E ninguém pode servir a dois senhores, tá? E rejeitamos a direção de Deus e nos abrimos a uma abertura direta à influência de Satanás. Você está voluntariamente se abrindo para que espíritos malignos influenciem sua vida. Deus disse claramente como deveríamos proceder para receber sua direção. Devemos buscar sua face através do estudo bíblico pessoal e da oração, devocional, jejum. Falando simples e diretamente, nenhum crente deve se envolver com astrologia, cristais. Cristais. Tem uma cultura, né, que diz que esses cristais atraem energia positiva. Cara, fuja disso. Fuja desse negócio, porque a única energia positiva que nós precisamos é a energia do Espírito Santo. É ela que nos faz fortes, é ela que nos dá direção, é ela que nos ensina todas as coisas. Cristais, médiums ou outra forma qualquer de práticas. Como, pois, também devemos ter o cuidado de selecionar os programas em que os nossos filhos assistem, tá? Então tem programas também que elas têm uma forte carga espiritual. Tem novelas, né, que você, às vezes, se assiste ela, você sente o peso espiritual ali, tá? E para fechar aqui, né, o autor coloca aqui: se Deus lhe mostrou algum envolvimento com o ocultismo, nova era ou humanismo, confesse e renuncie a esse pecado. Tome atitudes específicas para remover essas influências de sua casa e de seu coração. Se não fizer isso, estará abrindo uma porta do seu lar para ataques satânicos que atingirão a todos que vivem lá. Isso é muito sério, gente. Eu falei sobre o amor ao dinheiro, mas essa questão de buscar conselho com as trevas é uma coisa muito séria e às vezes é sutil. Tá? Então, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você colocar qualquer coisa na sua casa, antes de você usar qualquer coisa que pareça oculto a Deus, busque a direção do Espírito Santo para você não ser contaminado, porque isso é algo que atinge diretamente a alma da pessoa. Não atinge o físico diretamente. É em segundo plano o físico, mas a alma é atingida de maneira terrível. Eu recentemente conversando com um rapaz, e ele pediu conselho, né? Chegou até mim e pediu conselho. Eu aconselhei ele, e enquanto eu fazia entrevista com ele, perguntando, ele falou que tinha terminado um relacionamento, que estava muito triste, que agora tinha começado um outro relacionamento, mas que esse relacionamento também tinha terminado. E ele falou que ele perdia o controle, bebia,
falava e fazia coisa que ele não queria fazer, e perguntei se ele tinha envolvimento com alguma coisa, com ocultismo. No final ele lembrou que ele tinha consultado a um tarólogo, e que esse tarólogo falou que tinham feito trabalho para ele, que ele precisava fazer um trabalho para desfazer o outro trabalho. Ou seja, o que eu acabei de falar aqui, ele se envolveu com as trevas. E você acha que o diabo vai dar alguma coisa para alguém, para esse alguém ser feliz? Não, não vai dar. A pessoa, mesmo que ela obtenha o que ela deseja, ela não vai ser feliz, porque o diabo não pode fazer ninguém feliz. Como que alguém infeliz pode fazer alguém feliz? Então Satanás é infeliz, porque ele perdeu a comunhão com Deus e ele vai tentar fazer todas as pessoas serem infelizes. E uma das formas dele alcançar as pessoas é através disso, através de astrologia, signos. Crente não tem signos, gente. Crente tem o Espírito Santo de Deus, é nascido do Espírito, é eterno. É eterno porque o Espírito é eterno. O crente não consulta cigano, o crente não... São várias formas, né, de acesso que Satanás tem às pessoas, e as pessoas acham que aquilo é uma boa coisa. Não é. Não é. Definitivamente, entenda esse texto bíblico aqui, ó. Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busque quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por ele. É um alerta de Deus para nós, para não buscarmos as trevas, porque as trevas vão nos envolver. Muitas pessoas, após buscarem ajuda com as trevas, elas entraram em depressão, em estado depressivo, crise de ansiedade, coisas terríveis. Muitos começaram a ter pesadelos, ter insônia, várias coisas, né? Aqui no canal tem um vídeo que eu gravei falando sobre prisões espirituais, você pode buscar lá, eu falo um pouco sobre isso, mas são legalidades que são dadas a Satanás para ele agir na vida das pessoas que buscam ajuda com ele. Então, essa questão de ajuda, não existe ajuda, pelo contrário, existe um aprisionamento. E cada vez você vai ter que buscar ele mais e mais. E depois você vai entender, né? Se Deus tiver misericórdia de você, que você está afundando cada vez mais. E eu tenho também testemunhas de pessoas que conseguiram se libertar disso. Tarefa para hoje, tá? Isso é muito sério, é muito importante, eu quero que você faça isso. Ou hoje à noite, ou amanhã, quando você for fazer sua devocional, você vai pedir ao Senhor uma coisa e vai dizer para Deus: Senhor, isso é muito importante para mim. Me traga à memória qualquer pacto que eu tenha feito com as trevas, qualquer momento que eu tenha buscado ajuda com qualquer tipo de pessoa ligado às trevas, qualquer trabalho, simpatia que você tenha feito. Você precisa, como disse o autor aqui, confessar isso ao Senhor e renunciar. É preciso fazer renúncia. Senhor, eu renuncio. Toda ligação com as trevas, todo pacto que eu tenha feito, eu renuncio. Eu rejeito, eu quero somente a sua direção. Faça isso. Busque auxílio se você está vivendo algo sobre o que eu falei aqui. Insônia, depressão, ansiedade. São sinais, são sintomas. Podem ser naturais, podem, mas alguns deles são sintomas espirituais de uma prisão, de algo que eles deram legalidade e o diabo agora vem e aprisionou. Então, renuncie, quebre todos os pactos que você tenha feito. Se você foi levado em algum tempo para um terreiro de macumba ou alguma coisa desse tipo, participou de rituais, assistiu, presenciou, esteve perto, tocou,
peça a Deus para te trazer à memória aquilo que precisa ser confessado e renunciado. Eu tenho certeza que você vai viver uma liberdade que o Senhor tem para você. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela tua presença, o Senhor sempre está conosco. E agora, Senhor, nessa simples oração que eu te faço, eu te peço que o Senhor comece a tocar naqueles que estão assistindo esses vídeos, assistindo principalmente esse vídeo, especificamente sobre essa questão, Senhor, de buscar auxílio com as trevas. Traga a memória, Senhor, dos teus filhos aqui, qualquer tipo de busca que eles tenham feito, qualquer tipo de pacto que eles tenham feito, qualquer aliança que eles tenham feito com as trevas, com algumas dessas concessões. Se buscaram tarólogos, se consultaram as estrelas, astrologia, se um dia, Senhor, eles deram essa legalidade a Satanás, que o Senhor traga a memória para que seja quebrado. Eu declaro, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, para anular qualquer legalidade que o diabo tenha sobre a vida deles. Eu oro assim e já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Fica na paz, amanhã nos vemos, se Deus assim permitir.